Olá, amantes da medicina veterinária, meu nome é Bruno, estamos aqui começando mais um episódio do Pod Latir, o nosso podcast da medicina veterinária da Unicesumar Ponta Grossa. Olá, Vanessa, boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui hoje para um papo bem interessante, um assunto que não é muito comum e a gente vai trazer um pouco para vocês conhecerem melhor. Então, gente, estamos aqui com a Bia, né? Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão terapêutica, terapia animal, com humanos e tudo mais. Boa tarde, Bia, tudo bem? Boa tarde, gratidão pelo convite. Obrigado. Bia, conta um pouquinho pra gente sobre você, fala sobre sua profissão, sobre sua carreira, um pouquinho de você mesmo, você, Bia. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, em Ponta Grossa, dentro de uma universidade, para falar um pouquinho desse trabalho, né, da medicina veterinária integrativa. E também da terapia integrativa, terapia holística, que não é tão usualmente comentada, conversada por aí, né? Está crescendo cada vez mais. E eu trago como um tratamento de suporte mesmo nos casos, né, dos tratamentos associando a medicina veterinária convencional, né? Então, durante um processo de busca, né, por autoconhecimento e evolução espiritual, expansão da minha consciência, eu fui conseguindo integrar tudo que eu já fazia na medicina veterinária, né, a busca dos diagnósticos que eu trabalhei por muito tempo, associar com as questões emocionais mesmo, né, tanto dos animais quanto dos proprietários. Quando a gente começa a se aprofundar um pouco nas doenças, né, nas questões ali da anatomia, da fisiologia que estão alteradas num bichinho, você vai se aprofundando, você consegue identificar que ele está ali curando o proprietário, né? A gente usa esse termo, curando, mas agindo mesmo como um anjo, né? Um agente de luz ali para auxiliar a pessoa a passar por aquilo, transmutar aquelas energias, né? E traz aí pra gente um direcionamento também pro diagnóstico, né? Uhum. E faz quanto tempo, Bia, que você tá nessa profissão? Quanto tempo que você já, né, trabalha principalmente com a terapia mesmo? Então, eu comecei a fazer, né, os cursos direcionados para terapia holística, foi buscando o meu autodesenvolvimento. Nunca foi com a intenção de me tornar terapeuta e isso se tornar um trabalho, né? Uhum. Mas foi em 2018, mais ou menos, eu estava cursando o meu doutorado, né? Então, eu sou veterinária, formada pela Unicentro lá em 2011. Depois disso, eu trabalhei em clínica de pequenos animais, né? Atendimento domiciliar, cirurgia, auxiliava também com a Força Verde, os animais silvestres. Depois disso, eu fui para a residência, né? Lá em Guarapuava, onde eu me formei na Unicentro. Fiz essa especialização na patologia clínica veterinária e depois disso eu fui para o mestrado e depois para o doutorado. E aí, quando chegou no doutorado, né, eu fui buscar algo para a minha ansiedade, para eu ficar bem equilibrada, porque a gente sabe que esse meio acadêmico ele acaba trazendo muita cobrança, né? Então, precisava desse equilíbrio emocional, inteligência emocional para lidar com tudo aquilo, né, e concluir aquele processo. E aí, quando eu estava no doutorado e fui buscar isso para mim, eu até fiz um atendimento terapêutico com uma amiga que é veterinária e também fez a transição de carreira para terapeuta, e ela falou, por que você não vai fazer um curso para aplicar nos animais o teu projeto, né? Então, na época, no doutorado, eu trabalhei com um passarinho ameaçado de extinção, que é o cardeal amarelo, né? Só tem lá no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e na Argentina e no Uruguai. E aí eu falei, nossa, já era, né, conectada com essa parte das energias, já praticava yoga, já buscava meditar. Falei, realmente, né, eles precisam de uma energia positiva, um reiki, algo ali para fortalecer esse movimento da cura, além de tudo que a gente já está fazendo, né, relacionado ali à pesquisa de agentes, né, transmissores de doenças, enfim, esse controle do perfil sanitário do passarinho. E aí eu comecei a fazer a terapia, e isso foi mudando a minha vida, comecei a aplicar nos animais, houve até uma comunicação animal, uma interação ali bem profunda, né? E que me abriu os olhos para essa nova vertente da cura, né? Não só do corpo físico, mas associando a parte energética, espiritual, né?
Uhum. E como que foi esse trabalho com o cardeal pra você? Tipo, ele funcionou pra você também como uma motivação dessa área pra você? Como que foi? Totalmente conectado, assim, porque quando o projeto, na verdade, do doutorado era para ter sido com animais de doença, com anemia de doença crônica. Então eu pegaria amostras de cachorro, principalmente gato, do hospital veterinário lá da Universidade Federal do Paraná. Uhum. E aí, exatamente, tipo assim, quando estava começando a fazer a parte prática, foi aprovado um outro projeto, que é o projeto do Cardeal Amarelo, né? Um projeto que tem financiamento, que foi em parceria com o ICMBio, com a PUC do Rio Grande do Sul, com a universidade, com a USP, né? Então tem vários pesquisadores envolvidos, um trabalho bem grande mesmo. E aí foi aprovado na minha vez. E eu estava já nas terapias manifestando, né? Com na parte holística, assim, algo que fosse relacionado com o meu propósito de vida. Então eu já tinha vários posicionamentos, assim, uma visão dos animais de uma maneira diferente. Então já fazem uns 8 anos mais ou menos que eu não como carne, né? Então a questão do vegetarianismo, por conta da proteção tanto da vida animal quanto da natureza no geral, né? Tipo, estava totalmente relacionada com essa proteção do cardeal amarelo. Porque a principal causa da ameaça de extinção dele, a primeira é a captura e comércio ilegal. Então, algo que eu sempre fui contra, né? Você capturar um passarinho na natureza, pôr na gaiola, o tráfico de animais é algo que mexe muito comigo, né? Qualquer coisa relacionada aos animais, assim, pega muito fundo para mim. E aí, além disso, a destruição da natureza, né, do habitat dele, que é uma savana de espinilho que só tem nessa região do Rio Grande do Sul e que há um tempo atrás já, né, ela começou a ser destruída para criação de gado. Então eles cortavam as árvores que ele habitava para fazer palanque de cerca, né, e sem contar toda a destruição da natureza e que a gente está vendo também refletir nos dias atuais e infelizmente, né, esse retorno aí do que a gente tem feito com a natureza, né? Uhum. E trazendo essas mudanças aí. Então, tava totalmente. Eu falava muito sobre isso, né? Na época, dava bastante palestra nas universidades, enfim, divulgando isso, né? E lutando por isso, pela diminuição desses índices de tráfico, né? De conscientização, principalmente das crianças, a questão da educação ambiental, porque é lá na criança que você vai ensinar que isso está errado e qual a melhor forma de você agir, né? E ser uma pessoa boa. Questão exatamente do bem-estar, né? O bem-estar do animal ali e tudo mais. Exatamente. E você? Como que você se define? Qual a sua definição de... com tudo isso, né? Com a sua profissão, com tudo que você faz, com tudo que você trabalha, com os animais que você trabalha. Uhum. Como que você hoje se define? Eu nem me defino, na verdade, como eu não me considero médica veterinária porque eu não atuo nessa parte profissional. Atuo realmente como terapeuta. Então, como é um tratamento de suporte, eu não misturo as coisas. E acho que é extremamente importante ter um veterinário, né, por trás ali também, trabalhando junto, em conjunto. Quais são as ferramentas que você utiliza, né? Como que você trabalha hoje? Quais são o segmento dessa terapia que você tem hoje? Como que é? Uhum. Então, eu trabalho remoto, né? Trabalho à distância, principalmente no atendimento com animais. Para animais, eu faço com o nome, a foto do animal. E alguns casos a pessoa traz o que está acontecendo, mas também não é necessário. Eu recomendo geralmente a frequência de cura arco-íris. Primeiro atendimento, assim, para animais. Essa ferramenta é como se eu fosse escaneando o corpo do animal com as cores do arco-íris e à medida que vão passando as cores, vai passando também os mantras de cura e que derivam de vibrações, de sons, né, que estão conectados com geometrias sagradas. Então, o nosso ser, né, em essência, a gente deriva, tudo no universo deriva de uma geometria sagrada. Então, são códigos, né? E no momento que eu me conecto com o animal e vou passando esses códigos ali, falando e visualizando, vem para mim de forma intuitiva o que está sendo trabalhado. Então, eu anoto, né, vou aplicando ali 40 minutos, a pessoa... o proprietário, o animal podem estar vivendo a vida normalmente no momento da aplicação e aí depois eu envio por áudio o que foi trabalhado ali naquele atendimento. E é bem interessante porque sempre vem, né, tudo que está acontecendo ali na vida pessoal da família ali, ou da pessoa
que é mais conectada com esse animal. Então, traz muita clareza o que está afetando ele, o que ele está sentindo, né? Traz uma comunicação mesmo e já traz a cura. Então, no sentido assim, de já melhora para o animal, melhora para a pessoa, né? É uma ferramenta que ela fica agindo por 30 dias, trabalhando essa energia, faz o realinhamento dos chakras, a limpeza energética. Então, os animais, é interessante assim que eles ficam muito mais amorosos e carinhosos com as pessoas. A característica no geral, assim, que eu observo assim, em todos, né? E eles dormem melhor também, né? Essa mesma ferramenta eu recomendo para pessoas hospitalizadas, idosos, né? Então, o avô que não consegue ele conversar ou ficar 1 hora num atendimento mais profundo. Crianças também de todas as idades, né? Então, tem bebezinho que a mãe sofre, né, com a questão ali da amamentação ou para dormir. E a terapia do arco-íris, a frequência de cura arco-íris, ela ajuda bastante. O outro atendimento que eu já trago em seguida, assim, que é o atendimento mais profundo que eu faço com pessoas, né? Aí a gente pode trabalhar qualquer sentimento que incomoda, que a pessoa queira mudar e transformar. Então, sempre que tem um desequilíbrio, né? Seja no corpo físico ou às vezes até emocional, está relacionado com algo que aconteceu lá no passado, né? E que está armazenado no nosso subconsciente. Então, a gente vai agindo e os movimentos na nossa vida vão acontecendo de acordo com as nossas experiências passadas. Por mais que a gente ache que não tem nada a ver, né? Então, nesse atendimento, eu guio a pessoa numa meditação, que é o atendimento de Theta Healing, né? A ferramenta que eu utilizo. Para você atingir essas ondas cerebrais teta. Então, eu guio você na meditação, você vai atingir esse estado de relaxamento da mente e lá eu vou fazendo uma série de perguntas para você lembrar de algo que aconteceu lá atrás. Então, a gente consegue acessar traumas, né, eventos traumáticos e transformar isso. Então, a gente faz uma viagem no tempo, você olha para tudo que aconteceu lá, vai sentir tudo que você sentia quando você era criança, bebê, enfim, e que está relacionado com o teu desafio de agora, com o sentimento de agora. Então, a gente muda lá no passado e, consequentemente, isso vai mudar no presente daqui para frente. Então, na mesma sessão em que você viu uma situação dolorosa ali, que você se sentiu mal e tal, eu falo para você, olha de novo, depois dessa reprogramação da mente, e essa cena ela já mudou. Ou ela some, fica neutra, ou a cena ela muda. Então, sempre a pessoa sai bem da sessão, né? É um atendimento mais profundo, nem todo mundo está disposto a olhar para as suas sombras, né? E olhar que a causa ali, as soluções estão dentro da gente mesmo, né? Então, é um processo bem intenso de autoconhecimento, mas que muda a vida, né? E que foi a ferramenta que mudou a minha. Então, eu tinha uma rotina totalmente diferente, né? Trabalhando semanalmente, assim, viajando muito na estrada, Curitiba, Ponta Grossa, fazendo os projetos, dando aula. E agora o trabalho é diferente, né? Mudou. Então, eu tenho mais liberdade e também essa leveza, né? Tipo, de conseguir compreender agora que é o meu pensamento que está manifestando tudo. Então, até o fato, os alinhamentos mesmo, né? Eu estar aqui em Ponta Grossa, porque eu estava viajando, estava fora um tempo. E eu chegar aqui, já dá certo a gente fazer essa participação aqui no programa, divulgar o meu trabalho, né? Trazer para vocês aqui. Eu vejo tudo assim com esses olhos do alinhamento divino, da perfeição divina e dessa conexão mesmo que nada é por acaso, sabe? Sim. No caso, o Theta seria quase que uma regressão? É muito parecido com regressão ou com a hipnose clínica, né? Que o pessoal às vezes já ouviu falar, já conhece. E é mais ou menos por aí, por essa vertente. E é a pessoa que vai acessar. Então, é uma viagem no tempo, mas é você que vai lembrar. E eu vou ter perguntando, então me conte como que foi. E você lembra lá a primeira vez que você foi pra escola, algum dia que a tua mãe te deixou sozinho, ou algum bullying do colégio, né? Então, tem várias questões ali que a gente pode acessar. E, às vezes, no caso de uma doença física também, né? Uma gastrite ou um câncer, a esclerose múltipla, né? A gente consegue acessar situações que geraram um trauma ali e que está conectado com a doença física também. Então, vai liberando questões, né? Para ficar mais leve no agora. E no caso, com os animais, isso também acontece? Por exemplo, uma doença, um câncer, seria uma forma mais fácil de lidar com isso? Eu acredito que é uma forma de você
é uma conexão com o propósito daquela doença, porque às vezes a gente vê a doença e a gente só quer negar ela e fica com raiva daquilo. Vê como realmente doença, né? Exato. Só é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim. Na verdade, ela tem um propósito. A doença vem para trazer essa visão para algo maior. Então, quando você consegue identificar isso, mas está associado com essa emoção de raiva ou de algo assim, de algum familiar que precisa ser visto, né? A gente consegue trazer uma cura ainda maior, né? E com certeza com a possibilidade da cura no físico, associada ao tratamento convencional sempre, né? Sim. Não, é bem interessante isso, até pela questão, assim, igual a gente estava falando, né? Do tratamento do animal ali, do tratamento do humano. A questão do animal realmente tirar aquilo do humano, transferir para ele, né? Porque acontece muito isso também, de você falar algo de ruim que iria acontecer com você na sua casa, passou ali pro animal, né? E sempre falam que ele fica doente antes da pessoa, já é um mito, né? É bem comum ouvir isso, assim. Principalmente de gatos, assim. Ouve muito gato, é a esponja da casa. Se for pra ir alguma coisa pra você, o gato vai pegar e... E isso realmente acontece mesmo. Acontece mesmo. Só uma forma de energia. Não tem um artigo científico para te comprovar isso, mas sim, né? Até tem alguns experimentos, por exemplo, da água, né? A água congelada. Quando você... Tem no YouTube, na internet, você encontra. Quando ela é congelada... em ambientes onde tem vibração de palavras negativas, ela forma um tipo de cristais, né? E aí, em outra vibração ali, palavras positivas, a água congela e forma cristais mais harmônicos, né? Digamos assim. Então, tudo é energia. E o fato de a gente ter esse conhecimento já traz para você ali ferramentas que são gratuitas. Por exemplo, que você pode estar utilizando na tua casa para ajudar um bichinho ali, né? Então, o bicho está internado ou fez uma cirurgia, tá ali com restrição de movimento, ou até com o próprio colar, né, elisabetano, que gera um estresse. Você colocar no teu celular, colocar na TV uma frequência que tem ali no YouTube disponível, né? Frequência de cura. Ou você fazer uma oração com intenção, independente de religião, né? E pedir, assim, a ajuda de seres de luz para aquilo ali acontecer de uma forma mais leve. Às vezes a gente tá tão na rotina do dia a dia que você, preocupada com o medicamento, quem trabalha na medicina veterinária convencional, que às vezes nem considera, nem passa pela cabeça considerar o espiritual, e quando na verdade, quando não tem mais solução, o que a gente precisa, né? Aí vem essa força de Deus, do todo, né? Então, você sabendo isso, você já consegue inteirar ali, colocar coisas que vão trazer que vão ajudar esse bicho, né? Tem a outra terapia que eu faço também, que é o sistema arcturiano de cura multidimensional, também é com geometrias sagradas, né? Trabalha com outra egrégora de seres de luz, então é algo bem espiritual mesmo, mas que eles são os maiores médicos de cura, né? Se vocês colocarem no YouTube, hoje em dia tem muita informação sobre os seres arcturianos, né? A gente fala ETs, mas na verdade são seres de luz que estão de outro plano auxiliando a nossa evolução aqui. Então, assim, eu gosto muito de divulgar esse trabalho, pessoas que trabalham com a cura podem se tornar terapeutas do sistema arcturiano para estar aplicando ali dentro de uma clínica, né? Eu faço áudios personalizados, né, com os mantras, e aí a pessoa vai lá e coloca, por exemplo, no Aras, para o cavalo que estava internado. Fez cirurgia que tinha cólica, coisas assim complicadas, né? Aí colocava o áudio lá, o cavalo era como se estivesse anestesiado, assim, de abaixar a cabeça, de dormir, sabe? Então, a pessoa tá colocando o áudio para o animal tá recebendo, a pessoa tá ouvindo junto também, tá se tratando. Então, o animal vem para trazer essa cura maior, na verdade, né? A doença em si, não tanto em animais e pessoas, né? Traz uma leveza, né? Pra ele ali, como você falou, ele dorme, ele descansa. Então, realmente, ele tá saindo desse mundinho, assim, né? E faz como se fosse uma viagem astral mesmo, porque as pessoas, quando ouvem, né? A pessoa tá doente, também envia esse áudio pra você fazer ali. Muita gente recebeu áudios de cura arcturiana no tempo da Covid, né? Então, pessoas que estavam ali meio fora já tava meio dopado, medicado, e que ouviu os áudios e fizeram viagens astrais, assim, de contar, de lembrar onde foi, de sentir. Pessoa que não estava sentindo cheiro, de acordar, nossa, eu senti cheiro, né? Então, assim, bem
bem diferente de um papo convencional, Sim. mas que eu vejo no dia a dia, na rotina mesmo, a melhora, né? Os resultados acontecendo. Às vezes aplicar a frequência de cura arco-íris para uma casa, né? Que tem vários animais. Tem uma cliente que ela tem muito bicho, então ela não faz individual para cada um, mas a gente faz todo mês na casa. E aí todo mundo recebe os bichos, as pessoas, né? Então... E no caso da cura arco-íris, né? São várias cores, né? Uhum. E qual o significado de cada cor, assim, tipo, para esse tratamento? Como que é? Então, geralmente a gente associa as cores ali na cromoterapia, associa com os chakras, né? As cores dos chakras. Mas nessa terapia não tem algo específico, assim, que tal cor é para isso ou para aquilo. É muito de cada atendimento, assim, que vem o que está sendo trabalhado, sabe? Uhum. Ali na cura arcturiana também não são as 7 cores do arco-íris, mas são 28 mandalas. Então, cada desenho, né, cada símbolo tem uma função. Então, tem um som que é para chamar os arcturianos. O outro som é para equilibrar os chakras. O outro é para equilibrar o masculino e o feminino no ser. O outro é para ajudar a auxiliar na manifestação de coisas, de sonhos. Então, a gente tem ali várias ferramentas assim para tudo, né? É uma inteligência superior mesmo que age. E qual que é o significado dessas 7 cores que você falou? Da cor arco-íris, no caso. Como assim o significado? O que essas cores significam dentro do tratamento? Elas vão trazendo a harmonização do ser, mas não tem algo que cada cor é ligada a algum tipo de cura, sim, né? Tem os mantras e ali você vai aplicando e aí vem realmente no momento da aplicação de forma intuitiva o que tá acontecendo ali, né? Entendi. Sim. E, assim, na técnica de arco-íris, falando um pouquinho mais sobre ela, assim, quais que são as técnicas mais comuns, assim, já que ela difere um pouco, né, de questão de cromoterapia, alguma coisa assim. Quais que são as técnicas mais usadas, assim, nela? Então, a gente visualiza o animal, é como se eu visualizasse essa luz, né, descendo lá de outro plano mais elevado, passando por mim, pelo meu terceiro olho, e saindo pelas minhas mãos e penetrando no animal, passando por todo o corpo dele. Então, esse é o trabalho que eu tenho que visualizar. E aí, à medida que eu vou visualizando isso, eu vou entonando. Pode ser vocal em voz alta ou pode ser mentalmente, né? Falando esses sons. Que são umas palavras bem diferentes, tipo Alto-Magama, Alto-Ajalá, Alto-Fá. Cada cor é um mantra. Então, eu vou visualizando aquilo e aí eu vou anotando com o que foi trabalhado, né? E no caso da terapia dos arcturianos, são outras palavras, tipo Temalixi, Samarion, é outra língua. E aí, só de vocês estarem, por exemplo, ouvindo eu falar que Arcturian, já tá trazendo para vocês essa cura, né? Uma conexão com esses seres e já tá trabalhando para todo mundo que vai estar ouvindo o podcast, assistindo. E já traz essa leveza, essa paz, né? Sim. Vai. Se eu começar a falar muito, daqui a pouco tá todo mundo dormindo aqui, o que acontece muito. Esse episódio vai ser lançado no começo das férias, então o pessoal aproveita para descansar a cabeça de provas e tudo, então... Mas realmente, né? Você sente isso. Pelo menos para mim, né? Eu sinto isso, que conforme você vai falando, conforme a gente vai entrando realmente no assunto, conversando sobre isso, você vai focando muito, né? Sim. Tipo, eu tô muito focada, ou realmente vai trazendo uma leveza pro ambiente. Porque a gente teve um monte de problemas técnicos antes de gravar, então ele vai realmente trazendo uma calma pra gente. Tipo, calma aí, vai dar certo a gravação, não se preocupem. Então ele realmente vai dando uma aliviada no ambiente mesmo. Ai, que bom que vocês sentiram. Às vezes eu preciso de pessoas assim pra confirmar pra mim que eu tô nessa vibração, porque é o meu dia a dia, né? Então, lógico que sai no trânsito ali, às vezes dá um estresse, mas aí eu já de xingar todo mundo. Aí eu já falo, não, cancelado, já trouxe esse, né, o cancelado pra cancelar a energia negativa. Falo pra zipar o campo, que é você fazer como se fosse um zíper mesmo, assim, imaginário. Quando você faz isso, você protege o teu campo de outras energias. Então, você chega num lugar ali com muitas pessoas, às vezes uma sala de aula, né? E tem todo mundo ali alvoroçado. Então, isso te protege o teu campo e você já fica mais consciente também, né? Uhum. E quais são o que você usa, né, nas suas técnicas? Quais são as ferramentas? Como fiquei que é pensando, isso? falei, o que eu vou levar lá pra me representar? Porque né, a minha ideia é desapego cada vez maior, né, do material.
E eu acabo trabalhando assim, tipo, eu não preciso de nenhuma ferramenta, né? Pra terapia do arco-íris, pro sistema arcturiano, na verdade eu não preciso pra nenhuma, só pra mesa radiônica, que tem vários elementos ali, e aí eu utilizo o pêndulo. Não falei sobre essa ferramenta ainda, mas já falo. E então nela eu preciso dessa plataforma com os símbolos. As outras eu não preciso de nada, preciso só ter ali um espaço com privacidade para eu conversar com a pessoa, né? Lógico, quando quiser colocar mais coisa para atendimento, eu utilizo no presencial óleos essenciais, né? Os cristais, né? Eu posso colocar, tem uma terapia que eu não atendo com ela ainda diariamente, assim, mas eu fiz a formação que é com cristais e símbolos, que é a terapia tameana, outros símbolos, outros seres de luz que auxiliam nesse trabalho. Mas eu acho muito, muito bom, assim, esse fato de não precisar de nada e conseguir auxiliar o ser ali onde eu estiver. Tanto que eu faço muito atendimento para pessoas, para animais, assim, em diversos lugares do mundo, né? Então, fora do Brasil. Às vezes eu fico, nossa, esses dias enviei para o Havaí. Daí eu falo, tô desbloqueando novos lugares, né? Vai para Lisboa, vai para lugares, assim, que chegou bem antes de mim lá, né? A terapia. Então, é uma honra, assim, poder auxiliar pessoas que estão ali em uma situação, né? Que às vezes outro tratamento não chegaria. Uhum. Sim. E... Calma. Achei que você... E assim, como que você define ou como que você encontra cada método que você precisa usar, né? Igual a gente falou, são diferentes, né? Então, cada método ali, como que você sabe, no caso que você precisa utilizar eles, tanto no animal quanto no humano, ou em casos que sejam ali o animal mesmo com o humano ali, alguma coisa que está acontecendo. Uhum. Como que é esse desenvolvimento da técnica? Então, essas terapias, elas são bem complementares, assim, cada uma age de uma maneira, e geralmente eu converso com a pessoa e a pessoa me traz ali o que ela está precisando naquele momento. E até de acordo, às vezes, com a própria condição financeira da pessoa, o que ela quer para aquele momento, por quanto tempo ela precisa que fique agindo algum tratamento. Dá pra gente fazer só a pessoa, né, tipo numa hipótese ali que você tá numa restrição de gastos, tem uma ferramenta, por exemplo, a cura arco-íris, que é R$170, mas o atendimento ali de Theta Healing, que eu recomendo pro proprietário, 3 sessões, R$1.007. Então, você vai de acordo com o que a pessoa está disposta a investir, né? Vai mudar, vai agregar totalmente no tratamento convencional ali. Mas não tem algo assim específico, tem que começar por isso. Isso acho que é muito intuitivo também, né? Muitas vezes a pessoa chega com a questão financeira mesmo, já que estamos falando disso, né? Tipo, não tenho dinheiro. E aí, ou homens, né? Homens não gostam muito, às vezes, de olhar para os sentimentos e emoções, sentar com alguém, se abrir e falar, né? Mais desafiador. Então, a pessoa fala, não, eu preciso de dinheiro. E aí tem a ferramenta que é a mesa radiônica da prosperidade, que ela tem essa vertente de abertura de caminhos financeiros, né? Trabalha com o deus Ganesha, que é um deus hindu, que tá ali fortalecendo esse trabalho da mesa, mas não quer dizer que é algo religioso estritamente. Então, através de um pêndulo da radiestesia e da radiônica, ele vai indicando ferramentas ali, que são vários símbolos, que vão trabalhar para aquela pessoa ou para aquela empresa. Então, eu coloco o nome, a data de nascimento e a cidade onde a pessoa está no dia, ou a empresa, né? Ou até o animal também pode ser feito, porque trabalha com gráficos. Então, gráfico do turbilhão, que trabalha na saúde, gráfico liberador de obstáculos ou prosperador, então ajuda a abrir caminhos para os movimentos acontecerem, né? Também trabalho o Bagua, que é da medicina tradicional chinesa, que permite trabalhar várias áreas da vida, então às vezes sai família, saúde, relacionamentos, trabalho, o que precisa ser harmonizado, né? Então, às vezes um problema maior tem ali algo que você acaba tendo a clareza através das ferramentas da mesa, o que estava emperrado, digamos assim. Né? E é um trabalho que fica 21 dias agindo, traz esse movimento mesmo do financeiro, sabe? Uhum. Cada tipo de terapia então vai ser para algum determinado tipo de problema, digamos assim, né? Não tem, ou tem alguma terapia que seja específica para alguma coisa, tipo alguma condição específica que tenha que ser esse tipo de terapia. É meio que livre, assim, a gente consegue se flexibilizar nesse sentido. Até, por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro. A primeira ferramenta que eu vou trazer é a mesa radiônica, porque ela tem essa vertente.
Mas se a pessoa está disposta a olhar para dentro dela, a escassez é só uma consequência das crenças limitantes, né? De questões da família, ancestrais, que vêm do passado. Então, no Theta Healing, que é o atendimento mais profundo que eu faço, a gente pode trabalhar ali a escassez também, limpar esses padrões para manifestar a prosperidade. Então, a gente consegue fazer um trabalho assim em conjunto, né? Para animais é muito interessante fazer a cura arco-íris, mas o proprietário também se tratar com o Theta Healing, eu diria, né? E também deixo, às vezes, a pessoa sentir, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero a terapia arcturiana. Ela sentiu ali, é uma conexão que a intuição dela pediu, então também flui dessa maneira. Uhum. Sempre, no caso com animais, então sempre interessante é o tutor fazer junto. Porque como a gente falou, o animal é uma esponja, então se a gente só limpar o animal, não vai resolver muito, não tem como né? limpar só um lado, né? E o outro Sim. continuar ali com os mesmos problemas, trazendo a mesma coisa. Então é uma terapia que tem que ser Por isso que a gente fala o integrativo, né? Porque tá tudo conectado, né? O animal, a pessoa, as emoções, o que tá acontecendo ao redor, né? E assim, você tem algum caso específico de algum paciente que tenha te marcado, que tenha sido um caso talvez mais difícil, alguma coisa assim? Então, agora que eu sempre trago esse caso do cachorro da minha professora, né? Porque foi algo assim, logo no começo das terapias que eu vivenciei, assim, eu trago de exemplo, né? Outra também que é interessante eu contar é a do próprio cardeal amarelo, né? Que é o passarinho do projeto do doutorado. Então, quando começou essa conexão, eu falei, vou fazer o curso para aplicar nos animais, eu quero me conectar com o cardeal amarelo, e eu intencionando aquilo, né? Aí, quando eu fui para fazer a coleta de amostras lá no Parque das Aves, né, em Foz do Iguaçu, eu ia pela estrada dirigindo sozinha, uma estrada que eu não conhecia ainda, com botijão de nitrogênio líquido para fazer as coletas e tudo sozinha. E era a segunda coleta que eu ia fazer de passarinho, porque, né, a maioria do tempo eu tinha trabalhado com cachorro, com gato. Então, vocês sabem, né, a dificuldade que é com animais, com passarinho ali para você coletar uma amostra. E aí, quando eu tava indo para lá no dia anterior, assim, eu fiquei doente, fiquei com muita dor. E eu achei que era a minha lombar, o rim, fiquei nessa. Eu falei, nossa, eu tô com alguma coisa no meu rim. Mas tem um período ali que você agenda as visitas lá no, né, Parque das Aves, é uma empresa grande. Não tinha como eu mudar a data da coleta, né? Era naquele dia, já estava agendado há um tempão. E aí eu fui com dor e pedi para minha terapeuta me enviar as energias ali de amor incondicional para eu conseguir fazer o trabalho, chegar lá. E daí, nesse primeiro dia que eu cheguei em Foz, porque era muito longe daqui, né? Eu cheguei e já fui pro hotel dormir. E aí, quando eu cheguei lá, o veterinário do parque me mandou mensagem falando que tinha morrido um cardeal naquele momento, naquele período ali. E aí eu já vi, assim, meio que como um livramento, assim, porque se ele tivesse, né, esperasse um pouquinho mais, ele ia morrer na minha mão, né? Eu ia coletar a amostra ali e ele já estava nessa condição, então a chance dele morrer na minha mão coletando a amostra era muito grande. E aí eu fiquei naquela, nossa, né? Mas ok. Aí no outro dia, que era o dia da coleta de amostras, eu tava bem mal de dor, não consegui nem tomar o café da manhã do hotel, assim, pra medir o mal, né? E aí fui pra coleta, não era nem no parque, era numa fazenda do lado, né? Área restrita, os animais super protegidos ali. E aí eu cheguei lá e era como se eu tivesse sarado, assim, comecei a trabalhar como se não tivesse nada, normal. E aí, a hora que eu cheguei, o veterinário do parque já veio com os Eppendorfs, assim, com as amostras da necrópsia, né, do passarinho e tal, e falando pra mim que eles fizeram a necrópsia e que o órgão que mais estava alterado nele era o rim. Nossa. Só que na hora ali eu tava tão, né, naquela loucura da coleta e tal, que eu nem parei pra pensar que era a dor que eu tava sentindo. Ele tinha também um monte de hemoparasitas no sangue, enfim, mas ele tava com essa alteração no rim. E aí, depois de uma semana que eu peguei as amostras, coloquei no nitrogênio líquido e fui para Florianópolis, porque era onde eu fazia os testes, né? Extração de DNA e tal. E aí eu não sarava, fiquei uma semana e eu não sarava, mas tipo, no meio das minhas malas de materiais de coleta e de exame, tinha a pena do cardeal, tinha os órgãos dele, então essa coisa da energia ali, né? E eu só começando nas terapias. E eu com a dor, e aí eu fui falar com a minha professora do Theta Healing. Falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. E aí ela trouxe essa clareza pra mim. Pá, você queria se conectar com o passarinho.
Olha tudo isso, né? Porque o rim, ele tá relacionado com medo, com insegurança. Então, um passarinho que foi retirado da natureza pelo ser humano, passou pelo tráfico de animais para estar lá naquele cativeiro, fechado, conhecendo a natureza, né? Sabendo que ele tá preso, tem todo esse medo, essa insegurança, eles serem muito ariscos mesmo, né? E eu também com medo de pegar a estrada, ir para um lugar diferente, fazer um trabalho que eu não estava acostumada, uma insegurança ali nesse sentido, uma cobrança por serem animais protegidos, enfim, ameaçados, né? E aí esse meu medo, ele fez teve uma sintonia com o medo do passarinho. Então, o meu corpo físico ali naquele momento acabou conectando com essa energia espiritual do passarinho, e aí aconteceu uma sessão, né, de terapia, de Theta Healing, com esse passarinho que não estava mais na Terra, mas um encaminhamento mesmo. Então é algo bem diferente. Não costumo divulgar o trabalho de Theta Healing para animais por ter essa comunicação animal, que é algo bem diferente mesmo. Então eu prefiro fazer a frequência de cura arco-íris, mas é super possível fazer. Tem pessoas que fazem, né, atendimento de comunicação intuitiva, que fala com o animal, que traz essa comunicação. Não é a minha rotina, né? Mas é possível, e eu vivenciei isso, né? Então, depois que eu fiz esse encaminhamento ali do passarinho, consegui me recuperar dessa dor e ter essa compreensão de, nossa, o quanto que tá tudo conectado. Essa história mudou a minha vida, né? Essa história do passarinho fez eu acreditar nisso de uma forma tão profunda e conseguir continuar esse trabalho, né, na parte mais espiritual do que no físico, que era o que eu estava acostumada a fazer, né? E até pelo passarinho, no caso, você nunca tinha tido contato com ele, né? Uhum. Então, até por isso, por uma questão de realmente conexão. Tanto ele saber de você, realmente, você no momento de toda a correria ali, né? Talvez uma exaustão. Então, tudo ali ajudou para que isso acontecesse, sim, como né? já estava escrito para você ter essa conexão, né? Sim. Exatamente. Até na minha tese, né, tem todo um agradecimento, assim, o histórico de o quanto propósito tinha realmente nessa conexão com o passarinho e com todas as pessoas que eu conheci através do projeto, né? Então, eu tinha um medo, uma insegurança para ir lá trabalhar com os biólogos, porque a gente na veterinária não tem muito essa conexão com eles diariamente. E eu com esse medo de, nossa, eu não sei, né? E no fim lá foi super legal, tipo, conexões de alma, família de alma que eu falo. Pessoas de muita luz que vieram através do passarinho, né? E, enfim, toda a minha vida, porque aí na pandemia eu tava morando em Florianópolis, fui fazendo a transição de carreira, defendi o doutorado de lá. Então eu sempre falo assim, graças ao cardeal, né, que começou essa mudança. E até esses dias, né, eu fui participar de um evento que chama Passarinhar, que é uma atividade, né, de observação de aves que tem crescido, e que a gente puxou muito isso no próprio projeto do Cardeal, trazer essa consciência para as pessoas, né, aprenderem a observar as aves livres na natureza. E aí eu fiz lá em Fernando de Noronha, que tem esse projeto Passarinhar com Aves de Noronha, e coloquei o nome você pode nomear, né, batizar um passarinho deles lá que já é anilhado, aí eu coloquei Cardeal Amarelo Noronheiro. Que legal. Então, depois de tempo, né, o projeto já se encerrou, eu concluí o doutorado, mas o projeto, agora acredito que não tem ninguém trabalhando diretamente com ele, tem o ICMBio que sempre tá, né, monitorando lá, mas trago comigo, assim, muito essa conexão com esses seres, né, e essa visão também pro meio ambiente. Assim, é muito questão de luz mesmo, né? E talvez de um chamado, né? A gente, levando para a questão de religião, talvez isso, né? A gente entende como um propósito. Tipo, a sua profissão, a nossa profissão, sim, que já é ali com animais que realmente não falam, não tem como, né, dizer para você alguma coisa, mas que você consegue entender, que você consegue trabalhar com aquele animal. Então já é muito questão de luz, né? Acho que colocar assim, não é pra você e pega essa. E às vezes a gente esquece até de considerar os próprios veterinários, sim, ali, que o quão ser de luz são, né? O quanto anjos, sim, são. Às vezes a gente na rotina não se reconhece, sim, como isso, né? Mas para um bicho que não fala, é tudo ali na vida dele, né? Sim. Então também para conseguirem, eu vejo por mim. Hoje em dia, entrar num hospital veterinário, ficar nesse ambiente
não consigo mais, porque eu fui trabalhando, ficando cada vez mais sensível, que qualquer machucado, qualquer coisa me machuca, né? Então, assim, é muito a fortaleza dos profissionais que estão no dia a dia trabalhando com isso e que precisam realmente de um auxílio espiritual para se manterem bem e conseguirem estar fazendo esse trabalho aí diariamente, né? Sim, porque é uma lida com quem não tá bem, né? Ninguém leva um bichinho pra passear. Então, sei lá, 80% das vezes é porque tem alguma coisa. Não é só a rotina, né? Então, realmente, você meio que fica com aquela responsabilidade, né? Eu tenho que curar esse bicho, o tutor vem com aquela responsabilidade pra você tem que curar o meu bicho, e a tua cabeça vai pras alturas. Então, você tem que estar mais alinhado, né? Com isso também, né? Sabendo que você vai encontrar, sabendo que como você vai trabalhar. E leva muito em consideração, né, essa questão, igual eu falei, o ser de luz e o dom de cura, né? Você você saber de você mesmo, você estar alinhado com você mesmo para que você possa utilizar isso com o animal, com o humano, né? As duas áreas ali para que você consiga colocar isso em prática, né? O famoso, se você vai tocar, você vai curar, ou se você vai tocar, você vai saber o que está acontecendo ali. Então, igual eu falei, é uma questão de você ter um propósito mesmo, né? Isso é muito bom, é uma coisa muito interessante, é um assunto que não é todo mundo que tem acesso por questão de conhecimento ou interesse mesmo, mas é um assunto muito bom, uma questão muito interessante, muito bom de falar sobre isso. Sim. É um assunto assim, tipo, quando você chega na última opção, assim, tipo, você vai acabar correndo pra isso, né? E igual quem ela sabe falou. numa dessa você vai perceber, cara, tipo, isso realmente funciona, né? Porque muitas vezes o veterinário, ou o tutor mesmo, tipo, bobagem, não acredito. Ou então pelo desespero, né? Porque igual você falou, não tem ali tanto... Hoje, um pouquinho mais, mas não tem tanto aquele conhecimento. Ou pelo desespero de você, não, meu animal tá doente, vou levar realmente para o veterinário ali, porque vai passar uma medicação ou fazer qualquer atendimento, menos isso. Aí já leva para o segmento espiritual, então realmente realinhar, saber que isso é uma questão de propósito mesmo, tanto para o animal que chega até você, principalmente animais de resgate, né? Sim. Que você não vai atrás. Sim, eles vêm até você. Eles vêm até você. E nunca vem um que é só um dar comer. Sim. Sempre é coisa pesada que chega, né? Tipo, pra mim, por exemplo, só vem... Agora até deu uma acalmada. Talvez, não sei porquê, mas deu uma acalmada. Mas até pouco tempo atrás era só caso extremo, assim. Tipo, animais ou muito doentes ou muito machucados. Nunca vinha caso fácil. Então aquela função assim, eu tenho que saber lidar com isso agora, o que eu faço? E isso realmente acontece, Bia, no caso, um animal, o animal vir até você, ele ser enviado para você exatamente. Eu acredito muito nisso, assim, até acho que eu ia comentar assim com vocês que o fato de eu ter concluído o doutorado e toda essa minha fase no meio acadêmico, nas especializações, isso trouxe uma credibilidade, né? Então, quando eu venho aqui falar sobre essa parte espiritual, não é qualquer pessoa ali que está falando, né? Sim. Então, tem um peso, assim, uma consideração, não é peso a palavra, mas uma consideração maior pelo fato de eu ter uma história, né? Todo um conhecimento, né? Um processo da vida ali que foi trabalhando na cura convencional para, acordei, tem algo maior por trás, né? Então, acredito que não é por acaso. E até o fato desses animais chegarem, na verdade, eles estão te curando, né? Não é você que está curando. Então, assim, às vezes é para você ter o foco nisso e tirar o foco de outro problema maior, né? Então, acho que sempre quando a gente vai buscando assim e começa a observar o animal, usar a nossa intuição, associar também, às vezes, o órgão que está afetado, o órgão que você está tratando ali no bicho, que pode estar relacionado com algo que é teu também, né? Então, nada está separado, na verdade, está tudo conectado, né? E aí a gente começa a buscar, quando você começa a entrar nesse processo, assim, do despertar espiritual mesmo, de enxergar que tem algo além do físico, eu falo que é um caminho sem volta, né? Você vai ficando, começa a conectar tudo e associar os sinais, enxergar os sinais em tudo, né? Sim, tipo que nem no meu caso.
é que nem eu tava falando, é muita coisa que vinha. Então, tipo, literalmente teve caso de cachorro que sentou na frente do meu portão e ficou olhando. Tipo, vai, abre aí que eu tô pra entrar. E o cachorro entrar e tá lá em casa até hoje, nunca mais sair, por exemplo. E geralmente os meus resgates foram assim, eu nunca precisei ir atrás deles. Eles sempre, literalmente, bateram no meu portão. Ouvia os meus cachorros latir, quando chegava lá, tava lá o bicho todo ferrado, todo abandonado. Então, é uma coisa que eu vivi realmente. A produção fazendo bagunça. Produção, vamos, calma aí. E a história tá emocionante aqui, produção, poxa. E é uma coisa que eu vivi, isso que você falou até do animal que precisa ser curado, mas ele trazer uma cura junto. Então, é uma coisa que eu vivo isso também, assim, de animais que eu olhava assim e falava, cara, esse bicho vai morrer daqui a um mês. E ele tá firme e forte ainda. E eu sinto que me trazendo alguma coisa de diferente. Assim, às vezes não sei identificar o quê. Às vezes trazendo até essa crença, né? Tipo, mais esperança. Tem alguma coisa diferente vindo junto. Acho que muito isso também, o espiritual, né? Porque às vezes a pessoa tá ali tão ligada a tudo o que tá acontecendo, não tem esse momento de... um momento realmente espiritual, ou com ela mesmo, aí o animal vem e fala, não, poxa, vamos entender o que tá acontecendo aqui. Ele faz você ficar muito tempo com ele. Então, por exemplo, que nem um dos últimos resgatados, o gigante, ele é um cachorro que eu precisei ficar muito tempo ligado a ele, olhando, porque é problema que não melhorava, não havia remédio que melhorasse, então, tipo, eu fiquei muito tempo ali com ele. Ele é um cachorro que me trouxe muita coisa também. Então, E ele é feito do quê? De puro amor, né? É um bicho que não tem ego, não tem nada de negativo. Sim. Então, só o fato de você estar perto... Até tem umas pesquisas que comprovam a vibração, por exemplo, do coração do cavalo, né? Porque as pessoas têm... Às vezes, em alguns lugares fora do Brasil, permitem que eles entrem em centros, né, de tratamento. Pessoas que fazem tratamento com o cavalo mesmo, a ecoterapia... ou a própria constelação familiar com cavalos, que eu já tive o prazer de participar de algumas, assim, e que é um movimento poderosíssimo, porque é um ser de muita luz ali, puro amor incondicional, e só o fato de você estar perto dele, o coração dele ali é puro amor, bombeando muito, tipo, por causa do nosso tamanho ali, da tua cabeça, é o coração dele. Então, só o fato de você estar perto já tá te curando, né? Então, é muito energético mesmo, né? A questão energética e espiritual e a conexão de outras vidas, às vezes, né? Que já tá planejado de vir ali, enfim. Aí a gente já entra em outro patamar, né? Espiritual. A gente tem assunto para mais um podcast, né? Com certeza. Não, e realmente a gente fala muito sobre o pet em si, ali o cachorro, o gato, mas realmente o cavalo é... muito amor. Ela é suspeita. Eu sou suspeita, sou apaixonada por cavalos. Então, realmente você sente... quando você chega próximo, quando você abraça ele, é tão bom. E pelo que a gente vê, é um ser que sente quando você muito, é uma pessoa boa, quando você é uma pessoa ruim. Tipo, ele vai muito de sentimentos. Que a gente sentimentos. vê, assim... realmente é um animal que sente muito. Assim. Na verdade, todos eles. É que a gente também tem a questão do especismo, né? De escolher algumas espécies que a gente quer, que a gente considera que a vida deles é valiosa, quando todos são, né? Todos, um boi, uma galinha, exatamente. Qualquer bichinho. Então, pelo menos a gente honrar a vida deles, né? Pessoas que comem carne, por exemplo, você honrar ali aquela vida e agradecer. Tipo, é um mínimo ato de gratidão por ele ter, né, ido para você se alimentar. Enfim, trazer essa consciência também de diminuir esse consumo acelerado, tentar ter uma vida mais natural, mais equilibrada com a natureza, né? Enfim, fazer algumas escolhas mais conscientes, né? E aí tem muitas atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia para fazer o todo, né? O planeta melhor. Sim. Mais alguma? Não, no momento, eu acho que é isso. Então, pra... não deixar esse papo só com a gente comandando, a gente lançou uma caixinha de perguntas no Instagram. Legal. A gente, inclusive, achou que não teria muitas perguntas, porque é uma coisa nova que ninguém muito entende, mas até que vieram algumas perguntas interessantes. Então, a gente tem algumas aqui que a gente vai fazer para você. A primeira que veio é: os animais têm alma? Então, tem umas classificações assim que eu não gosto de seguir muito, sabe? Mas eu considero que são seres espirituais, assim como a gente, né?
Agora, trazer nomenclatura, e a gente entra numa questão muito religiosa, assim, que eu não gosto de entrar em uma caixinha, assim, sabe? Tipo, isso não é. Até porque a gente não tem como comprovar, né? Mas eu acho que é muito da vivência e da percepção de cada pessoa. Você ter uma conexão com o teu animal ou com qualquer outro animal, né? Eles têm dor, eles têm sentimentos. A hora que você fala, eles entendem. Eles sabem o que você tá passando. E eles sabem, às vezes, mais da gente do que a gente mesmo sabe, né? Então, eu vejo, assim, com muito respeito os animais, né? Não trazendo uma nomenclatura, uma classificação. Mas eu acredito, sim, que são anjos mesmo. Sim. Não falando em religião, mas são anjos. É só um outro jeito de chamar, né? Isso. A outra pergunta que veio existe karma para animais? Então, eu acredito que os animais são seres de muita luz e são seres puros ali. E eu acredito no karma pessoal, né? Então, assim, acho que eu confio na justiça divina, né? Você vai plantar, você vai colher em algum momento. Não sei se é nessa vida, se é em outra, se você vai acessar ou não. Mas no caso dos animais, eu vejo, assim, como seres de muita luz. Você não consegue ver um animal fazendo algo negativo para alguém de forma proposital, né? Ele vai se defender ali, então como que ele vai causar algo negativo para ele? Se alimentar de outro animal, se é instintivo? Então acho que nem cabe, assim, né? Ter um karma, enfim. Ele não vai fazer alguém sofrer de propósito, não tem como, né? É muito humano isso, né? É muito humano. Karma é humano, né? Ego é humano. Sim. A próxima pergunta. Já veio do que a gente falou agora de pouco mais ou menos. Como explicar quando um cão gosta de alguém de primeira sem nunca ter visto a pessoa antes? Entra naquelas, né, suposições que a gente tem, mas que, quem sabe, né, já conhece de outra vida, já era para acontecer esse alinhamento, né? Às vezes você adota um animal depois de uma certa idade, tipo adulto, com 3 anos, ou enfim, depois disso, e é uma coisa que era para ser, né? Tem o Chico Xavier também, tem algumas histórias do Chico Xavier que fala que o animal pode reencarnar de novo na mesma família, em outro animal, então vai de cada um, né? Até nesse segmento, assim, fala principalmente dos gatos, que tem 7 vidas, mas eu falo assim, todos os animais, eles podem reencarnar, ter uma outra reencarnação, e eles virem em uma outra família e eles fazerem de tudo, ter um propósito para encontrar aquela outra família de que ele já era? Olha, eu acho que é muito profundo, assim, pra eu te trazer uma resposta, mas eu acredito que possa, né? Nascer em uma família e depois ir parar em outra, né? Por algum motivo. Mas acho que nada é por acaso, assim, essas conexões. E acho que também encarnar, uma vez ser cachorro e depois encarnar em gato, acho que também é possível, né? Uhum. Pra mim, tudo é possível. Tudo depende da missãozinha que ele vai ter. Exatamente. A próxima pergunta é se animais podem ter depressão e quais são os sintomas da depressão no animal. Sim, né? Uma das questões mais faladas, tanto em pessoas quanto animais, é a questão da ansiedade, que está relacionada também com a depressão, né? Ou a depressão, os desvios de comportamento, no caso dos animais. O fato dele estar mais prostrado, mudança de comportamento no geral, né? É difícil você falar tais sinais clínicos, mas com certeza pode sim, né? Às vezes um proprietário que faleceu, é muito comum, né? O animal ficar mal, depois precisar colocar ele para doação, fica sem tutor e trazer essa tristeza. Muitas vezes até o animal acaba vindo a óbito depois do proprietário por uma questão mesmo emocional, né? Que esse emocional dele vai trazer uma falta de saúde que vai gerar algum problema maior e acaba, né? Sim. Vivenciei muito isso nos casos de abandono, tipo, é nítido, assim, quando você vê que um animal realmente foi abandonado, assim. O olhar dele é outro, não é o olhar de um animal que só tá com dor. Uhum. É um olhar totalmente diferenciado, assim. Até em questão de como ele vai agir quando é resgatado. Então é bem... Então visível mesmo, assim. Tem que fazer um trabalho super
como que a gente fala, de reabilitação mesmo, né? Não só, por exemplo, com as terapias que eu trabalho, mas com adestradores, com pessoas do comportamento animal que vão trazer ali, às vezes, um enriquecimento ambiental, né? Atividades para esse bichinho se readaptar a uma vida nova. E precisam de atenção também, né? Às vezes a pessoa vai lá e adota, enfim, e acaba não tendo esse cuidado que o animal é especial. Às vezes tem medo de uma chuva, medo de, né? Animaizinhos que têm esse desvio de comportamento precisam de uma atenção e uma sensibilidade do proprietário, né? E também não vai parar em qualquer família por acaso, né? Sim. Eu tenho o caso de uma que já faz uns 4, 5 anos que ela tá comigo e até hoje, se outra pessoa chegar perto, ela tem medo. Ela só fica comigo com a minha mãe. Então realmente coisa que você não consegue entender o que o bicho faz. E fico à disposição também lá nas redes sociais. Se o pessoal tiver dúvidas, pode me mandar direto, né? No Instagram. Lá no meu site tenho detalhando cada ferramenta que eu trabalho, tem os valores também, tem o meu WhatsApp por lá, então é bem fácil o acesso para falar comigo. E é isso. E, assim, você tem um recadinho pra passar, alguma coisa pra falar, algo, né, pra deixar, assim, pra gente, pra quem tá assistindo, né? Pros estudantes de veterinário, igual a gente. Eu acho que trazer uma mensagem, assim, de positividade mesmo, a gente saber que a gente tá cocriando a nossa vida, o nosso dia a dia, e a gente tá sempre seguindo a nossa verdade, o nosso coração, né? Ou prestar mais atenção na nossa intuição, porque ela vai direcionar a gente para o lugar onde a gente tem que estar, com as pessoas que a gente tem que estar e fazendo o que a gente tem que fazer. Se algo não está alinhado, você não está se sentindo bem, está tendo alguma dificuldade, lembrar que você pode pedir ajuda, né? Que tem pessoas aí dispostas a ajudar, a te trazer um direcionamento. Às vezes você se abrir para conversar, para falar, né? Expressar ali a tua dificuldade pode te facilitar a ferramenta chegar até você. Então, trazer uma autorresponsabilidade de qualquer coisa que está pesando, que está difícil, você tem esse poder de mudar, né? Essa força do Criador que está dentro de você de co-criar uma vida diferente, né? De buscar, ir atrás e acessar. E é isso, que bom. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por esse tema, né, tão necessário que é a gente ter. Foi muito bom ter você aqui. Gratidão. Isso aí, obrigado, doutora, pela presença. E você que estava assistindo até agora, esse vai ser o nosso último programa da temporada. Vamos curtir férias, por isso trouxemos um tema mais leve. Férias. Curtam, aproveitem, porque a produção está pedindo férias. Quer férias, produção? Sim! Olha, eles querem férias. Eles querem férias, então, eles querem se livrar de nós. Eles estão pedindo direito trabalhista, inclusive. Nossa. Então, esse é o nosso último programa do semestre, primeira temporada. Talvez a gente tenha um bônus, mas eu não vou contar. E obrigado para você que assistiu até agora. Curta o vídeo, compartilha, deixe seus recados, dá aquele engajamento pra gente. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até.